Dia aos alunos da escola Israel Leocádio, os visitantes da plataforma do YouTube. Nós vamos iniciar mais um assunto hoje, né, referente ao capítulo 3, que é Primeira República, Dominação e Resistência, e vamos tratar sobre as revoltas na República Velha. Meu nome é Jatane, sou professor de História, e o assunto abordado nessa aula será a Guerra de Canudos, né? Dentre as revoltas que nós vamos estudar, a primeira seria, no caso aqui, a Guerra de Canudos. Então, pessoal, esse conteúdo ele vai contemplar várias revoltas, né? Mas a intenção dessa aula é trabalhar sobre a primeira parte aqui, que no caso seria a Guerra de Canudos, né? As informações iniciais sobre esse movimento, né, é que ele vai ter uma duração de 4 anos, né? Canudos em si era o povoado que foi criado no interior da Bahia e tem o seu principal representante ou líder, o Antônio Vicente Mendes Maciel. A partir de agora eu vou fazer um breve relato sobre a famosa Guerra de Canudos. Então assim, pessoal, para iniciar a falar sobre Canudos, é importante fazer um breve relato sobre quem era o Antônio Conselheiro, né? Mais conhecido como Antônio Vicente Mendes Maciel, chamado por seus seguidores como de conselheiro, né? Porque era uma pessoa que tinha uma boa oratória e de certa forma aconselhava, tinha um discurso voltado para o religioso, tanto é que era visto como beato, né? E a gente sabe que o beato é aquele que é o devoto religioso que prega e faz profecias. Mas antes dele ter essa vida voltada mais para o religioso, né, no sentido religioso, ele nasceu em 1830 em Quixeramobim, no Ceará, né? E todo esse movimento iniciou, né, segundo alguns relatos, após ele perder seus poucos bens por não conseguir quitar uma dívida. Antônio Conselheiro deixou o Ceará e começou a pregar pelo sertão nordestino sobre a moral e os costumes. Outras versões dizem, né, que ele foi abandonado pela mulher e a partir de então o Antônio Conselheiro fez o voto de castidade, deixa crescer a barba e os cabelos e adota como veste um camisolão e sai a pregar que Deus estaria para voltar e levaria as pessoas de bem. No Nordeste surgiram muitas figuras como Antônio denominadas beatas, como eu já até expliquei anteriormente. Então, essa figura que tinha os cabelos longos, barba longa, que vestiu o camisolão azul, saiu aí pelo sertão nordestino, e a partir daí ele começou a perto dele, né, próximo a ele, pessoas passaram a seguir, né? Começaram a seguir o Antônio Conselheiro, né? Ele, no primeiro momento, ele promovia mutirões para ajudar pequenos agricultores, ele restaurava igrejas e erguia muros de cemitérios, né? E aí, com o passar do tempo, né, a partir de 1893, depois de vagar alguns anos, Antônio Conselheiro, junto com aquele grupo de pessoas que já era bem numeroso, eles resolveram se fixar em algum lugar, né? E eles escolheram as margens do rio Vaza Barris, né, no sertão baiano, onde ergueram um povoado chamado de Belo Monte, que mais tarde passou a ser chamado de Canudos, né? E esse local, pessoal, ele vai atrair muita gente, né? Vai ser um local que vai vir uma grande maioria de sertanejos pobres, né, que fugiam dos abusos dos coronéis e do desemprego e vinham buscar autonomia e conforto espiritual, sobre a liderança, né, do Antônio Conselheiro. Então, esse líder, né, o conselheiro do povo pobre, passou mesmo a liderar esse espaço. E esse espaço tinha uma organização
que seguia aquela tradição sertaneja, né? Cada indivíduo tinha sua responsabilidade, que essa responsabilidade ela se voltava para o grupo, né? Eles tinham uma rotina de trabalho onde eles cultivavam milho, feijão, batata, frutas e legumes, criavam cavalos e gado. E a criação de bode também era fundamental para eles, sendo o couro utilizado para fazer vestimenta, calçados, chapéu e também como principal produto no comércio com outras vilas e cidades da região. Então, assim, Canudos passou a ser um local extremamente organizado, né? Estava mantendo aquela população, estava conseguindo manter aquela população, porém era um local que não era bem visto, né? Não era bem visto pelas elites agrárias que viviam naquele momento no sertão nordestino. Com o desenvolvimento de Canudos, passa a ser visto como algo perigoso para os poderosos da região, né? Primeiramente, um dos fatores que vai causar uma certa apreensão do governo vai ser justamente pelo os boatos que diziam que o Antônio Conselheiro era um defensor da monarquia, né? Que ele era defensor da monarquia e também pela decisão de não pagar os novos impostos surgidos com a ordem republicana. Então isso daí foi visto como uma ameaça. E, além disso, o Antônio Conselheiro passou a ser visto como um fanático, perigoso e, acima de tudo, monarquista, como eu já me referi aqui. Então, o poder republicano resolve tomar uma decisão. E essa decisão que eles têm é esmagar o reduto sertanejo e esse desejo de destruir Canudos vai se dar enviando expedições, né? Vão ser enviadas expedições com a intenção de destruir Canudos. Porém, essas decisões de enviar homens para lutar contra o povoado de Canudos não teve sucesso nas 3 tentativas que eles realizaram, né? O governo federal resolve intervir e Moreira César, um herói do exército brasileiro, da revolta da Armada e da revolta federalista no governo de Floriano, promoveu a terceira expedição com 1.000 homens do exército e foi derrotado e ele foi morto, né? Então você observa o seguinte: o governo federal manda algumas expedições e elas são derrotadas pelo povoado, né? Só que a quarta expedição, o governo realmente investiu mais pesado, reuniu soldados de todo o Brasil, foram cerca de 6.000 homens, e então massacraram Canudos, né? Os poucos que sobreviveram foram feitos prisioneiros. Então, assim, no total foi necessário 10.000 homens para acabar com um pequeno povoado de Canudos. Então foi uma atrocidade que foi cometida contra esse povoado, porque de certa forma foi interpretado como um inimigo da ordem republicana e dos coronéis ali que viviam na região nordestina. Então, como eu falei, né, essa quarta expedição ela contou com 6.000 homens, 90 bombas de dinamite. Eles incendiaram o arraial e o invadiram. Chamado de Belo Monte por seus habitantes e de Aldeia Maldita por seus adversários, o arraial de Canudos foi arrasado, né? Então, pessoal, no dia 5 de outubro havia apenas 4 sertanejos vivos: um velho, um jovem, um caboclo e um negro, que sem julgamento foram mortos. O corpo de Conselheiro foi encontrado na manhã seguinte e foi decapitado, né? Então, assim, a gente conhece essa história, ela é mais bem retratada, e foi bem retratada pelo Euclides da Cunha em seu livro Sertões, né, que eternizou este movimento que evidenciou a importância da luta social na história de nosso país. Aí você vê aí o livro Sertões de Euclides da Cunha, né? A obra que vai retratar
a Guerra de Canudos. Gostaria de agradecer a todos a participação e até a nossa próxima aula.